Vamos conversar com a doutora Maitê Pimentel sobre crescimento das crianças. Doutora Maitê, tudo bem? Tudo bem, Rê? Como é que você tá? Oh, muito obrigada, tô bem também. Muito obrigada por falar conosco hoje, viu? Imagina, um grande prazer. Muito obrigada. O que está acontecendo com o crescimento das crianças, doutora Maitê? Então, a gente tem vários distúrbios do crescimento, em que a criança não atinge a altura esperada pela genética do pai e da mãe. Tá. E existem vários fatores, só que a gente sabe que os pais devem procurar o médico especialista na fase certa. Então, se a gente, por exemplo, procura quando está fechando a cartilagem epifisária, que é onde os ossos crescem, a gente já não tem muito o que fazer. Tá. Existem mais de 28 causas. Então, a puberdade antes do tempo ou depois, que é a puberdade precoce ou tardia, déficit de absorção de vitaminas. Às vezes, o seu filho come direito, mas ele tem doenças no intestino que não absorvem. Você acha que está tudo bem, mas não está. A gente tem doenças metabólicas, como o hipotiroidismo, a gente tem doenças genéticas, renais, cardíacas. Então, a criança que está muito pequenininha na escola, na fila, a criança que o dentista vê que a dentição está atrasada, a criança que não troca de roupa direito, o número da roupa, tem que ser avaliada. Ô, doutora Maitê, e por conta da alimentação, esses distúrbios têm apresentado uma maior predominância ultimamente ou não? Sim. Por quê? Principalmente porque a gente tem muito desbiose intestinal. Como a gente tem agora muito agrotóxico, muitas coisas que são mais industrializadas, a indústria química, ela tem esses componentes que alteram toda a microbiota intestinal, a absorção dessas vitaminas. E outra coisa que está acontecendo muito é a puberdade precoce também por causa da alimentação. Então a gente tem fitoestrogênios que alteram na alimentação das crianças, coisas que aumentam o estrogênio antes do tempo. E aí essas crianças podem desenvolver uma puberdade, e essa puberdade precoce, ela faz atrasar o crescimento. Eles não crescem tudo que poderiam. Meu Deus. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto? Claro. Então vamos lá. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que fatores emocionais durante a gestação podem contribuir com os distúrbios de crescimento da criança? É verdade. Então, a gestante tem que ter uma boa qualidade, tem que estar calma, tem que estar tranquila, fazer o pré-natal direito, porque distúrbios emocionais podem dar o retardo do crescimento desse neném intrauterino. Existem causas até mais graves, então fumar na gestação, uso de drogas, bebida alcoólica, quando tem toxoplasmose, quando a gente tem doenças como sífilis, má nutrição da mãe também causa retardo da criança, doenças renais, doenças cardíacas. Então a mãe tem que, por isso que a gente faz o pré-natal, para justamente estar tudo adequado, não só para a mãe não ter o risco, mas para o neném crescer adequadamente. Perfeito. Muito sério decidir ser mãe, né, doutora? É uma escolha com trabalho eterno. Exato, e que começa a hora que a gente sabe que está grávida, né? Sim. É mito ou verdade que o hormônio do crescimento atua somente na infância? Isso é mito e muitas pessoas não sabem. Gente, se a gente não tivesse hormônio de crescimento, as células não iriam se replicar. Então imagina, ia cair uma célula, o fio do cabelo não ia nascer outro. As nossas células de imunidade, a cada 21 dias se renovam. Eu brinco até no consultório, a gente ia se esfolar e ia ficar com cicatrizes porque as células não iam regenerar. E até o próprio hormônio de crescimento, ele atua em vários órgãos da gente. E, por exemplo, um adulto que não tem o hormônio de crescimento, ele tem que repor. Então, por exemplo, existem tumores no crânio, aqui na hipófise, existem doenças infecciosas nesse sistema nervoso central que podem alterar até essa produção e tem que repor. A gente não repõe para academia, para essa parte de medicina do esporte. Isso não é muito indicado, não. Mas existem casos que até os adultos têm que repor. Perfeito. É mito ou verdade que distúrbios do crescimento também podem estar relacionados a problemas crônicos? Super verdade. Então, quando a gente tem a criança não crescendo, às vezes não é uma coisa pontual que ela não se alimentou no último mês, nos 2 meses, ou não está dormindo direito, vocês sabem.
Crianças têm que dormir 8 horas continuamente para a produção do hormônio do crescimento. Então, vocês que estão me assistindo, crianças, para de jogar tanto videogame até de noite. Tem que parar umas 10 da noite para acordar pelo menos umas 6, 7 horas da manhã. E doenças crônicas como Crohn, que o intestino não absorve direito, o hipotiroidismo acontece nas crianças e às vezes a mãe nem sabe. A gente tem doenças, por exemplo, celíacos. Então, são crianças que se alimentam, mas essa doença crônica não está absorvendo. Existem problemas cardíacos, em que tem hipóxia, que são aquelas malformações de válvulas cardíacas, em que não tem a troca de oxigênio. A gente tem problemas de pulmão, asma, por exemplo, as criancinhas com asma, com bronquite, que fazem uso de corticoterapia. O corticoide é um dos fatores de baixo crescimento, então a gente tem que saber compensar, tem que saber ajudar. Então, mãe, fiquem atentas. Bronquite, asma, doenças que o intestino não absorve, tem que procurar um médico para avaliar a possibilidade de tratamento de crescimento dessas crianças. Perfeito, doutora Maitê. Tão lindas essas flores atrás aí, viu? Duas orquídeas belíssimas. E são verdadeiras, olha essa azul, não é bonita? Muito bonita. Por acaso teve aniversário, não, né? Não, não teve. Ah, bom. Achei que eu tivesse esquecido. Então tá bom. Tão lindíssimas as duas, doutora Maitê. Obrigada. Me dá Os pacientes que tem que agradecer aos pacientes, eles são muito carinhosos. Ai, muito que gostoso, doutora Maitê. Que gostoso. Me dá um minutinho, eu já venho. Claro. A gente gosta de agradar quem resolve os nossos problemas. Vamos continuar, doutora Maitê? Vamos. Então vamos lá. É mito ou verdade que o hormônio do crescimento pode ser usado para quem quer ganhar massa muscular? Mito. Então a gente sabe que existem algumas pessoas que usam, né, o hormônio do crescimento para ficar sarada, abdômen de tanquinho, musculosas. Mas a gente sabe que isso existe um risco, principalmente para quem tem uma genética favorável para neoplasia, porque a gente sabe, por exemplo, uma doença que existem nos adultos em que há um tumor na hipófise com produção de GH, chama-se acromegalia, é o excesso de hormônio de crescimento. Esses pacientes, eles têm um risco 36% maior de desenvolver câncer, principalmente de intestino grosso. Então, se a gente simula isso, é o que a gente pode estar fazendo para uma pessoa que tem um hormônio normal. Então, essa prática, hoje a gente tem tantas outras moléculas, possibilidades, suplementações para ganhar massa, secar gordura sem correr risco, que a gente não precisa fazer isso, né? Então é perigosíssimo. Sim, porque a gente pode estimular uma célula de câncer que está dormindo a se procriar, a crescer. Perfeito. É mito ou verdade que o tratamento é eficaz e pode ser feito em qualquer fase da vida? É mito, é assim. Quando a gente fala em hormônio de crescimento, a gente tem um período específico quando a gente faz o diagnóstico de déficit do crescimento. Então, primeiro que tem que fazer o diagnóstico. O raio-x da idade tem que estar baixo. Na curva do crescimento, as crianças estão no percentil lá embaixo. Você faz um teste de estímulo do hormônio de crescimento, isso tem que ser positivo em 2 testes. E aí você inicia. Tudo com muito cálculo. Se for feito com um médico com muito cálculo, não é perigoso. Tá. A gente sempre recalcula isso a cada 3 meses. E isso, em qualquer fase da vida, depende. Se já fechou a cartilagem epifisária, não adianta, ele não vai crescer. Aí ele vai ter a acromegalia, as mãos grandes, queixo grande. Então, as mães têm que chegar no tempo correto. As meninas crescem até uns 13 anos de idade óssea e os meninos crescem até uns 18 a 21 anos de idade óssea, que é o raio-x que a gente faz. Então, não adianta ir depois que menstruou, não adianta ir com 17 anos que a gente não consegue mais fazer o diagnóstico e tratamento. Perfeito. Vamos emendar nas perguntas? Vamos? Então vamos lá. Primeira pergunta da Emília. Meu neto se alimenta muito bem, come de tudo. Às vezes tem diarreia, ele não cresce e não engorda. O que pode ser? Então, Emília, é difícil a gente fazer o diagnóstico assim, sem exames, mas a primeira coisa que eu iria investigar no seu neto seria uma desabsorção intestinal. Existem várias doenças do pâncreas que
soltam enzimas que dão diarreia, a gente investiga doenças autoimunes que agridem o próprio intestino, Crohn, a gente investiga doenças celíacas, a gente investiga várias má absorções por desbiose, alimentação dessa criança. Então, tem que ser investigado. Não é normal uma criança ficar com diarreia e não é normal isso ser considerado, como adulto, às vezes tem um período de diarreia. Não, criança é muito mais perigoso. Cada detalhe, a gente pode ter malefícios ao longo da vida deles. Especialmente se ele tem uma boa alimentação, como ela fala, né? Justamente, então parece que não é um erro de alimentação. Exato. Pode ser uma coisa aí de absorção de enzimas. Próxima pergunta, doutora Maitê da Magali. Minha neta tem 15 anos e é menor do que as amigas da mesma idade. Ela ainda não menstruou. É preciso investigar algum problema de crescimento? Sim, olha só, Magali. Essa idade já passou um pouquinho do limite de menstruação. É mais ou menos até uns 13, 14 anos de idade. Então, pelo que você está contando, pode ser uma puberdade tardia. Então, tanto a menstruação atrasada como adiantada, elas interferem no eixo de produção do hormônio de crescimento. Não só nisso, na questão da fertilidade, na questão dos genitais, na questão do psicológico dessas crianças, que também é muito importante. Então, sim, procure um médico para fazer toda a avaliação da puberdade da sua neta, né? Neta, é. Netinha. Mais uma pergunta da Marcela. No exame de sangue que eu fiz, apareceu o GH baixo. O que é preciso fazer? Então, Marcela, depende da idade, né? Então tem que ser investigado. Quando a gente só vê um GH isolado, não é para ficar preocupada. A gente tem que fazer os testes de estímulo da produção de GH, que a gente tem um estímulo do córtex central, do hipotálamo, para a hipófise, que aí vai para o fígado produzir GF1 e GFBP3. Olha que confusão, e aí ele atua em vários órgãos. Então, hormônios é uma cadeia muito legal de trabalhar, não é um dado isolado, a gente tem que fazer estímulos. Não fique tão preocupada, mas procure ajuda médica. Ótimo. Mais uma, da Lúcia. Meu filho tem 13 anos e está reclamando de dores no joelho. Ele cresceu muito de uns meses para cá. A dor no joelho pode estar relacionada ao estirão, que antes as avós falavam que era dor do crescimento. E é mesmo, é essa palavra que a gente usa, a dor do crescimento. Então, quando está um estímulo grande, principalmente no estirão da puberdade, em que os meninos chegam a crescer 12 a 15 centímetros no ano, olha, você imagina, está esticando tudo lá. O músculo, os tendões, o ossinho está crescendo. Então, é muito comum a dor embaixo do joelho, na patela, no ligamento da patela, até a região lá debaixo da perninha. É normal. Então, isso é o estirão do crescimento, da puberdade, a dor do crescimento. É nessa fase que a gente faz aquele personagem, né? Nossa, como você cresceu! Nem parece a mesma pessoa. E muda muito, né? Muito. Muda a voz, muda a afeição dos adolescentes. É uma fase que tem muita mudança. Bom, continuando agora a pergunta da Paula. Minha filha é muito baixinha e teve a primeira menstruação agora. Ela não vai crescer mais depois de menstruar? Então, Paula, vai crescer sim. A média do crescimento pós-menstruação, que chama menacne, é de 2 a 5 centímetros nos próximos 2 anos. Isso é uma média, né? Eu tenho uma colega médica que cresceu 9 depois. Olha. Então, isso depende muito de vários caracteres. Mas, por isso que a gente avisa vocês. Se a menina, antes dos 7, 8 aninhos, já tá com mama, começam os pelinhos, um odor axilar, muita oleosidade no cabelo, espinha, tem que procurar. Porque se a gente conseguir bloquear a puberdade, é super simples o tratamento, a gente posterga na idade certa para a idade de menstruação, 12 a 13 anos, e aí a gente tem um crescimento maior durante esse período. Agora, depois que menstrua, a gente não consegue mais trabalhar com bloqueio. Então, vai ainda crescer, mas é um alerta para as outras mães. Fiquem atentos à puberdade, não só das meninas, mas dos meninos. Claro. E aqui eu vou falar uma coisa que também é interessante. A gente fala da menstruação das meninas, mas e os meninos? Qual é o sinal em que desencadeou aí o start da puberdade? Vocês sabem? Não, eu não. É quando ele tem a primeira ejaculação.
é como se fosse a primeira menstruação da menina. Então é interessante perguntar para os meninos quando isso acontece, avaliar também os pelinhos, os genitais e acompanhamento também da avaliação, não só da curva do crescimento, mas da idade óssea das crianças. E aí é uma questão dos pais observarem, né? Porque às vezes você tem mais intimidade com o pai ou com a mãe, né? E às vezes eles têm vergonha já nessa fase, exato. Né? Então tem que ver quem tem mais intimidade e tem que avaliar, pelo menos a cada 3 meses, dar uma avaliada nas crianças. Perfeito. Vamos continuar com a pergunta da Andréia. O meu neto, olha as avós, todas preocupadas com os netinhos, né? O meu neto tem 12 anos, está muito acima do peso. Ele é bem maior do que os outros colegas da idade dele, parece que tem 17 anos. A obesidade pode causar algum problema de crescimento em adolescentes? Perfeito, Andréia. Porque a gente sabe que a obesidade na infância aumentou. A gente tem quase 33% das crianças acima do peso. E a obesidade é um fator em que todos os hormônios se alteram. Porque as células de gordura, chamadas adipócitos, elas produzem citoquinas que elas alteram os hormônios. Então, quando a criança está obesa, ela cresce mais rápido que as outras. Então, parece que ela vai ser mais alta. Mas isso bloqueia o crescimento final. Então, ela faz um crescimento, mas ela depois estabiliza. Então, sim, a obesidade, a primeiro momento, parece que vai melhorar mais o crescimento. Mas não, no final, a estatura final que ele chegaria, ele vai ser menor. Perfeito. Doutora Maitê Pimentel é médica, endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino. Maitê, M-A-I-T-H-E. Maitê, _endócrino. Doutora Maitê, muito obrigada. Bom feriado. Um prazer grande estar aqui e bom feriado também, viu? Todo nosso conversar com você. Sim, pode deixar. Um beijo gigante, até breve. Um beijo. É uma simpatia essa doutora, né?